Bem, gente, nosso bom dia a todos, né? Bom dia. Tá bom o som? Nós queremos dizer que a nossa palestra de hoje é transmitida pela internet, pelo Aurélio Robles e pela comunitária Vida Nova. Mas antes de iniciarmos as nossas atividades, voltemos os nossos pensamentos ao céu, ao Pai nosso Senhor e a Jesus, nosso Mestre, agradecendo pela oportunidade que nós temos de chegar até aqui, último domingo de novembro, né, dia 26 de novembro, último domingo, que nós tenhamos bastante paz, que a espiritualidade amiga nos assista, para que nós possamos transmitir a mensagem que nos propusemos na manhã de hoje e auxiliando a todo mundo, a todos, entenderem essa mesma mensagem. Divino Mestre, sê conosco, abençoa nossos propósitos, que assim seja. Bem, hoje nós vamos continuar com o Livro dos Espíritos, né? O capítulo 9 da segunda parte. Nós já fizemos na semana passada, mais precisamente no dia 16, na palestra passada, melhor dizendo, mais precisamente no dia 16 do 10, a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo ou no mundo corporal. Hoje nós vamos ver a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Vai da questão 459 a 470, mas nós vamos cortar isso aí por um terço, porque é muito longo, né? 459 seriam 11 questões, mas são muita coisa, então a gente prefere fazer menos e comentar melhor para que a gente entenda o que está sendo estudado. Porque se a gente faz muitas perguntas, acaba nos confundindo, né? A gente acaba misturando os assuntos. Então eu fui aqui até um certo ponto, onde eu acho que o assunto fecha o primeiro assunto. Nós temos as influências. Por que Deus permite essas influências dos espíritos, essas influências ocultas? Então, se pergunta. Para começar, o pensamento é a linguagem dos espíritos. Há aqueles espíritos que a gente precisa falar com eles, né? Falar com voz articulada. Mas os espíritos, depois que ele entra na faculdade do seu ser, a linguagem deles é o pensamento. Então, se é pelo pensamento, nós, pelo pensamento, estamos interagindo com os espíritos. Eles estão falando e eles estão com muito mais facilidade do que nós, porque eles já não têm mais as barreiras dos órgãos grosseiros do corpo. Então, eles estão vendo o nosso pensamento. Eu estou pensando aqui, para eles eu estou falando até, às vezes, em voz alta. O Raul Teixeira conta um episódio que aconteceu com o Divaldo. O Divaldo, a Joana de Ângeles falou para ele: eu vou te levar para você assistir uma reunião no mundo espiritual, mas você precisa ficar em silêncio. E foi acompanhando. Você tem que manter o silêncio. De repente, ele vai acompanhando, a Joana de Ângeles dá uma espécie de um grito, de uma repreensão. Silêncio! Ele pensou, mas eu estou em silêncio.
Ela falou, mas o pensamento também fala alto, no mundo dos espíritos. E ele estava pensando, como que vai ser, fazendo mil e uma conjectura. E os espíritos respondeu silêncio. Isso é uma coisa importante nas nossas reuniões mediúnicas. Vocês sabiam disso? Quando a gente está fazendo reunião mediúnica, tem aquele médium que está recebendo a comunicação. Os outros a gente pede para auxiliar. A gente pede para auxiliar. Aí, as pessoas que estão no apoio ficam fazendo conjectura. Como que vai ser essa comunicação? E depois, quando tem a comunicação, fica pensando, não, devia falar isso, devia falar aquilo. Não, tem que ligar o pensamento a Deus e influenciar aquela pessoa que está dirigindo, para que ela seja inspirada no que tem que falar. Porque o nosso pensamento, a gente está vendo coisa do nosso interesse, do nosso ponto de vista pessoal. E nessas reuniões é importante porque quem dirige é a espiritualidade. Então, sempre vibrar em favor do companheiro que está dirigindo, que está dialogando, para que ele seja inspirado. Mas sem nós pensarmos, ele deve falar isso. Muitas vezes nós interferimos. E isso interfere no médium, interfere no dialogador e interfere no espírito. Então, o nosso silêncio tem que ser silêncio mesmo. Pensa, é difícil, porque quem consegue parar de pensar? Não, então vamos pensar junto com aquela pessoa, acompanhar as palavras daquela pessoa que está dirigindo, e é interessante isso aí, né? E como nós podemos ocultar o pensamento, eles ouvem como se estivéssemos falando em voz alta. Eles ouvem, o nosso pensamento para eles é voz alta. É lógico que tem aqueles espíritos que estão em situação difícil, e às vezes principalmente o que está se comunicando em situação difícil. Esse não, isso tem que ser a nossa voz articulada. Mas os espíritos, de um modo geral, eles ouvem os nossos pensamentos como se estivéssemos falando alto. Mas nem tudo lhes são permitido ouvir. É só quando nós vibramos no mesmo diapasão. Se nós estamos com um pensamento elevado, um pensamento em coisas sublimes, esses espíritos só vão ouvir esse pensamento se eles estiverem pensando nessas coisas elevadas. Então, o nosso pensamento com relação aos espíritos, à espiritualidade, é muito importante. E por isso que às vezes não se abre as reuniões mediúnicas para o público. Porque cada um vai fazer a conjuntura. O que vai haver de curiosidade é muito grande. Então as pessoas, os espíritas fazem as reuniões ocultas. É que precisa fazer com o pessoal que esteja treinado, que entenda, que saiba o que é a reunião mediúnica. Certo? Dito isso aí, vamos passar para a nossa matéria de hoje, propriamente dita. Os espíritos, essas duas primeiras questões eu fiz na reunião passada do dia 16 passado, né? Então, os espíritos influem em nossos pensamentos e atos, é a 459. Muito mais que imaginais, pois frequentemente eles vos dirigem. Quando nós pensamos que estamos pensando, nós estamos conversando com os espíritos, né? Então, muitas vezes são sugeridos. Aí vem umas questões muito importantes para a gente pensar. A questão 460. Além dos pensamentos que nos são próprios,
haveria outros que nos são sugeridos? Será que há outros? Isso, gente, não é só nas reuniões espíritas, é no nosso dia a dia, nas nossas 24 horas por dia, né? Porque até quando nós estamos dormindo, nós pensamos e temos influência, né? A vossa alma, ou nossa, né? A vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorai que muitos pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre o mesmo ponto, e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nele há sempre um pouco de vós e um pouco de nós, e isso vos deixa na incerteza, porque tendes dentro de vós duas ideias que se combatem. Então, quando nós estamos pensando, principalmente quando nós estamos indecisos no que vamos fazer, nós temos esse choque de pensamento, né? A gente não sabe se a gente está pensando, se é sugerido. Isso com conhecimentos espíritas, mas normalmente a gente acha que tudo é pensamento nosso. Mas a gente não entende por que desse conflito, porque há pensamentos que se combatem, né? Os pensamentos se contradizem. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios dos pensamentos que nos são sugeridos? Eis o conflito, né? Eis o problema. Como a gente distinguir? Então vamos ver o que os espíritos responderam. Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Geralmente os pensamentos próprios são os que vos ocorrem em primeiro lugar. Então, o primeiro pensamento normalmente é o nosso, aquele que nós estamos pensando, como que eu vou fazer, como eu vou decidir essa questão, o que eu vou falar, né? É sempre pensamento próprio. Então é o que fala. Geralmente os pensamentos que vos são próprios é o que ocorre em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse a distinção, e muitas vezes vos é útil não sabê-lo. O homem age mais livremente se decidir pelo bem, ou ele fará com maior boa vontade. Se tomar um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Quer dizer, nem sempre é interessante nós sabermos se aquele pensamento é bom ou se aquele pensamento... Não, melhor, se aquele pensamento é nosso ou se aquele pensamento é dos espíritos. Então, nós precisamos analisar a qualidade dos pensamentos que vêm. Isso em todas as circunstâncias da vida. A gente medir as consequências se eu vou tomar este ou aquele rumo. Então eu preciso decidir. Água. Eu esqueci de pegar água. Então a gente precisa decidir, distinguir se o pensamento é bom, analisar o pensamento. Por isso que é importante nas decisões mais graves dos nossos atos, umas decisões que vamos tomar, é importante seguir aquele pensamento popular. Pense 3 vezes antes de falar e 10 vezes antes de fazer, né? Então, isso é interessante. Tá, obrigado, viu? Então, é importante a gente sempre analisar se o pensamento é bom.
não interessa se ele está sendo sugerido por espíritos. Nós falamos, se eu fizer isso, quais as consequências que vão haver, né? O que vai significar isso? Então, pensar antes de falar é interessante, antes de levar esse pensamento. Às vezes a gente tem que ser rápido, né? Que nem eu estou falando, tem que ser um pouquinho rápido aqui, senão confunde mais. O homem inteligente e de gênio sempre tiram as ideias de dentro de si mesmo. Será que as pessoas, aqueles homens inteligentes, de gênio, que têm a decisão, têm as ideias brilhantes, você vê ele aí numa troca de ideia, ele tem aquela ideia excepcional. Será que ele sempre tira de dentro dele? Algumas vezes, ela lhe vem do seu próprio espírito, ou seja, de si mesmo, que quem é o próprio espírito? Somos nós que falamos, pensamos. Mas no passado se falava seu espírito, né? Algumas vezes ela vem do seu espírito. Esse seu espírito não é nada mais, porque quem fala, quem pensa, quem sente, quem decide é o espírito. O corpo é instrumento, né? Mas muitas vezes elas lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreender e dignos de transmiti-la. Quando o homem não as encontra em si mesmo, apela para a inspiração. Sem suspeitar, estão fazendo uma evocação. Por exemplo, nós estamos numa situação difícil, uma situação mais ou menos grave ou importante, que a nossa decisão vai pesar muito daí para frente, né? A gente está com uma dificuldade, aí a gente apela, normalmente a gente pede para Deus, para que a gente tenha uma inspiração. A inspiração. Nós estamos invocando o nosso espírito protetor. Então, é interessante nós pensarmos nisso. E nós somos auxiliados. Nós vimos naquela primeira que se os espíritos interferem no nosso pensamento hiato. Ele disse, de um modo geral, de ordinário, são eles que vos dirigem, muito mais do que vós entendeis. E Kardec comentou, se fosse interessante, né, se fosse importante nós distinguirmos os nossos pensamentos dos pensamentos que nos são sugeridos, Deus nos teria dado meios de consegui-lo, como nos deu de distinguir o dia da noite, né? Quando uma coisa permanece vaga, que assim deve ser para o vosso bem. Porque quando nós pensamos, né, e não atribuímos a responsabilidade aos espíritos, nós temos muito mais responsabilidade, né? Dizem algumas vezes que o primeiro pensamento é sempre bom. Isso é exato, isso é verdade? Será que o pensamento, quando nós vamos fazer uma coisa, sempre nós temos um primeiro pensamento. Será que esse pensamento é bom? Que é nosso, nós não temos mais dúvida, que o primeiro pensamento geralmente é o pensamento nosso. Mas será que sempre é um pensamento bom? Será que é o mais correto? Vamos ver o que os espíritos responderam. Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. Quer dizer, é sempre bom naquele que ouve as boas inspirações.
O nosso pensamento, o que é o nosso pensamento? Nosso pensamento é fruto da nossa vontade, é fruto da nossa qualidade moral, né? Das nossas qualidades intelectuais, mas ele é bom se nós tivermos boas qualidades morais. Mas se nós somos uma pessoa que tem sempre o mau desejo, sempre estivermos pensando mal, desconfiando dos outros, o nosso pensamento é da qualidade daquilo que nós sustentamos dentro do nosso pensamento, dos nossos desejos. É por isso que nós precisamos corrigir os nossos atos a partir dos nossos pensamentos. Porque eu estou pensando aqui, ei, Manoel está com a cara de sono. O Noel não está escutando. Não está escutando o quê? O Noel está sentindo o que eu estou pensando. Ele pode não entender, mas ele está pensando. Entendeu? Estou usando o Noel por questão de confiança, viu? Usando o Noel por... Então, ele está ouvindo que o nosso pensamento fala alto, né? O nosso pensamento fala. E, consequentemente, o Noel não pode não está percebendo o que eu estou pensando dele, mas pode se sentir um mal-estar, pode se sentir uma repulsa da maneira que eu estou olhando para ele, e ter aí uma briga mental sem que a gente perceba. Então, o nosso pensamento precisa ser vigiado e vigiado, 48 horas por dia, quer dizer, 2 vezes por hora, né? 48 horas por dia. Então, pensamos, né? Então, ele disse, depende do espírito encarnado, quer dizer, depende de nós. Pode ser bom ou pode ser mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que ouve as boas inspirações. Mas para nós ouvirmos as boas vibrações, necessário se faz que nós vibremos bem, que as nossas vibrações sejam boas, que nós repelamos, por isso que nós precisamos repelir os maus pensamentos, repelir os maus sentimentos. Nós estamos distantes disso, né? Fala a verdade, fala baixinho aqui para ninguém ouvir. Nós ainda temos muitos pensamentos, nós fazemos muitas conjecturas com as pessoas que nós conversamos, né? Olhamos uma pessoa, esse dormiu mal, esse não sei o quê. Fazemos um pré-julgamento, né, que nos compromete muito. Como distinguir um pensamento sugerido, que um pensamento sugerido, né, de um bom espírito ou de um espírito mau? Isso acho que não é muito difícil, né? Desde que nós não sejamos maus, né? Porque se nós formos maus, sempre teremos sugestão de espíritos maus. Mas vamos ver o que os espíritos falaram. Estudai o caso. Os espíritos nos aconselha o bem, né? Os bons. Como vos distinguir? Cabe a vós distinguir. Os bons espíritos, faltou né? O espírito bom, ele vos sugere sempre um pensamento bom. Então, é só pensarmos no que estamos pensando. E pensarmos no que estamos pensando, vamos distinguir o que é um pensamento mau. Muitas vezes nós fazemos até uma briga virtual aí, né? Falando, pensando, e não paramos para pensar que aquilo é sugestão de um espírito que está vibrando no diapasão que nós queremos, né? Mas não é o espírito bom. Então, pensar, o espírito bom só nos transmite bons pensamentos. Um espírito bom não iria vir falar, o Noel está com sono,
O Noel está dormindo, o Noel está aí, ele não está prestando atenção. Isso é um espírito que quer desvirtuar, primeiro desvirtuar a minha ideia, desvirtuar a minha concentração e fazer com que eu vibre contra o meu companheiro. Então, sempre repelir os pensamentos maus, né? Porque, e é bom que a gente não saiba, como nós vimos lá atrás, que a gente não saiba que o pensamento é sugerido, porque vamos assumir a nossa responsabilidade. Mas e se for um espírito mau? Se for um espírito mau, eu repelindo o pensamento, ele não vai achar acesso em mim. Ele não vai achar como me influenciar. Então, nós não precisamos ter medo dos espíritos. Precisamos ter medo de um espírito só, que esse espírito sou eu. Esse espírito é nós, das nossas qualidades. Se nós pensarmos bem, se nós seguirmos sempre a mensagem, aqueles bons ensinamentos dos bons espíritos, e principalmente de Jesus, nós estaremos repelindo, sem palavras, nós estamos repelindo esses espíritos que querem nos induzir ao mal. A nossa palestra de hoje vai ser curtinha, viu? Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Qual será o objetivo deles? Para que sofrais como eles sofrem. Porque os espíritos quem são? Os homens desencarnados. E diga-se de passagem, todo homem encarnado quer o nosso bem? Tem muitos que ele está sofrendo, ele gostaria que o mundo inteiro sofresse. Que todos ao lado dele sofressem. Passando para o outro lado, ele não vai mudar de não vai mudar de máscara, não vai mudar de casaca, né? Ele vai continuar pensando aquilo. Então, por isso, ele quer que a gente sofra igual ele sofre. A nossa luta, às vezes, no combate dessas ideias, é difícil. São difíceis essas nossas lutas. Porque nós somos espíritos milenares. Nós não somos os inocentinhos da Silva por aí, não. Nós somos espíritos, que fomos criados, formados. A princípio, Deus nos colocou a condição de nós sabermos o que é bom e mal, de nós repelir, o instinto de nós repelirmos as coisas más. Mas nós nos tornamos espíritos livres. Tivemos o nosso livre-arbítrio e achamos tão bom falar mal dos outros, né? Acusar o outro. E nós desenvolveu-se conosco o orgulho. E por orgulho eu não quero que o Noel seja melhor do que eu. Não quero que ninguém de vocês seja melhor. Porque eu estou falando aqui na frente que eu sou o melhor. Isso é orgulho, né? Por quê? Eu estou fazendo a minha parte, mas tem gente aí muito melhor do que eu. Isso em qualquer lugar, em qualquer segmento. Não, mas eu sou espírita, só o espírito. Tem gente que não tem religião, é muito melhor do que eu, né? Tem gente que se diz ateia, mas é melhor do que eu. Então eu preciso pensar, se eu estou aqui vivendo essa doutrina, não é para os outros. Eu estou aqui falando para vocês, estão ouvindo, mas os primeiros ouvidos são esses dois aqui que ouvem, são os que estão mais próximos da minha boca. E o que eu falo das minhas necessidades, tem que pensar isso. O homem, no seu orgulho, ou na sua vaidade, melhor dizendo, ele se tornou orgulhoso, porque todos os religiosos e líderes religiosos, sem exceção, eles se arvoram melhor
melhores do que os seus fiéis, melhores do que os outros. A doutrina espírita nos mostra diferente. Por que que nós somos espíritas? Nós somos espíritas porque já falimos, já fracassamos em todas as outras religiões. Então, quem entra dentro de um centro espírita, não pense que ele é santinho, não. Ele vem para se curar. Mas a doutrina espírita é dinâmica, diplomática, é uma doutrina de bastante liberdade, que dá, mas que nos sobrecarrega de responsabilidade. Você está aqui dentro do centro espírita, vocês, que todos, sem exceção, não é só apenas eu que estou falando. Nós estamos aqui porque nós precisamos, mas todos nós temos condições de ajudar o nosso semelhante. E à medida que eu me ajudar, ou que cada um de vocês se ajudarem, vocês estão ajudando aquelas pessoas que estão nas suas voltas. Então, todos nós entramos aqui porque nós precisamos aprender muito. Nós somos, como eu já disse, espíritos milenares e que precisamos desse aprendizado, mas nós já levamos muita gente à falência também. Pasme, nós já levamos. E por essa razão eu sou colocado aqui para vibrar, para ajudar aquele irmão que está no meu lado. Então não é apenas o dirigente, e quando eu estiver educando o meu pensamento, corrigindo o meu pensamento, eu estou ajudando todos aqueles que estão à minha volta, começa pelos meus familiares, estão começando. Então a caridade também, quando nós começamos a pensar no bem, nós já estamos praticando a lei de amor e caridade, e pensar, e repelir todo o mau pensamento. Não é que nós não vamos ver o defeito que porventura alguém apresente. Vamos, mas vamos entender que ele é um espírito que está em evolução. Então vamos vibrar para que ele não faça isso. Não precisa falar, não é? Você viu ela? Você viu aquela? Não é isso não. Vamos vibrar, eu vi. Se por coincidência, às vezes, conversar com alguém que precisasse citar alguma coisa que eu vi na outra, mas fazê-lo com dignidade, com benevolência, com o desejo de que aquela pessoa melhore. Vamos vibrar por aquele nosso irmão, por aquela nossa irmã, vamos ajudar. Então, o nosso pensamento, gente, é muito mais importante. Então, perguntou aqui, qual o objetivo dos espíritos, né? Porque eles querem que sofra. Nós também ainda somos assim, viu, gente? Não é porque nós somos espírita, espírita não é nenhum certificado de bondade. É certificado de matrícula numa escola que nós vamos melhorar. E isso diminui o sofrimento deles? O fato de eu estar sofrendo, querer que o Noel sofra. Eu peguei o Noel porque está mais aqui na frente, né? Quem mandou ele ficar na frente, né? Não, é porque é companheiro da casa e a gente tem bastante intimidade, graças a Deus. Não, o fazem-no por inveja ao verem seres mais felizes. Se eu sou infeliz, eu quero que todos vocês se danem, né? Todos vocês sejam infelizes. Não é isso. Quando eu deveria querer ver que vocês fossem felizes, se eu vou pensar direito, eu quero que todos vocês sejam felizes para que eu possa absorver a felicidade vossa, possa aprender com vocês, né? Nós somos orgulhosos, achamos que nós somos melhor que todo mundo. Qual a natureza do sofrimento que os espíritos, que eles querem que os outros experimentem? Os que resultam dos seres de ordem inferior afastados de Deus. Então eles querem que se é por inveja, eles querem que todo mundo seja igual a eles, né? Não que ninguém seja melhor, né? Então pensemos nisso. Tem aí alguma dúvida, gente? Então vamos para a última pergunta aqui.
da nossa... Por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? Por que será que Deus permite? Você lembra que eu falei, nós somos espíritos que pensamos, né? Será que Deus nos incita? Então vem uma resposta, ela é um pouco longa. Os espíritos imperfeitos são um instrumento a pôr em prova a vossa fé e a constância do homem de bem. Então, é uma oportunidade, enquanto nós nos corrigimos, uma oportunidade de pôr a nossa constância, a nossa fé, e de nos tornarmos um homem de bem. Não vamos aceitar a sugestão dele. Às vezes vamos até passar, às vezes elas até passam pela nossa cabeça para que nós analisemos e pensemos. Que quando nós pensamos, isso aí é bom, isso aí, quais as consequências que vão ocorrer em virtude disso? E começamos a pensar no bem, troquemos aquele pensamento pelo pensamento bem. Nós estamos também disciplinando, mandando uma mensagem para esse espírito de melhora para ele. Então, lembrando sempre aquilo que nem sempre nos é interessante saber se o pensamento é nosso ou nos é sugerido. Então ele diz, tu sendo espírito, deve progredir na ciência do infinito, por isso passa pelas provas do mal para chegares ao bem. Nós temos que passar dessas provas do mal, essas más sugestões, para que nós nos fortaleçamos mais ainda no bem. E nós podemos fazer uma experiência. Eu estou com um pensamento negativo, mas eu paro e falo, espera, isso não está bem. E começo, a princípio, é até difícil de eu me desvencilhar. Eu canto uma musiquinha construtiva, canto, aí eu volto e começo a pensar bem. Eu vou sentir a diferença que eu estava há segundos atrás. Então isso já vai mostrando que é bom ser bom, né? Então vai fazendo com que nós chegamos ao bem. Então, por isso, passa pela fileira do mal para chegares ao bem. Nossa missão é de colocar-te no caminho, no bom caminho. E quando más influências, quando as más influências agem sobre vós, sobre ti, que atrai pelo desejo do mal, pois os espíritos inferiores vêm auxiliar-te no mal. Enquanto nós temos o desejo do mal, se nós pensarmos uma coisinha, a gente pode observar, não precisa ser médium nem nada para observar, que um monte de coisa, de conjectura, nos ocorre ao mesmo tempo. Alguém já fez alguma briga virtual com algum amigo? Acho que eu sou pior que todo mundo, que acho que eu fiz, né? Então a gente imagina, a gente viu uma coisa que não gostou de uma pessoa, a gente viu uma coisa que não gostou de uma pessoa, a gente começa a pensar uma coisa, se ele me falar isso, eu vou falar isso, e ele vai responder isso. Quando vê, nós estamos brigando com as nuvens. Com as nuvens, nós estamos recebendo sugestão de espíritos. Então, pensar bem nisso, né? Então, vamos pensar, porque esses espíritos vêm nos ajudar. Pois bem, se és inclinado, deixa eu ver se eu não pulei aqui, atrai o desejo do mal, pois os espíritos inferiores vêm auxiliar-te no mal, quando tens vontade de praticá-lo. Quando não tiver vontade de praticá-lo, não falta quem nos ajuda. Eles não podem ajudar-te
no mal, senão quando queres o mal. Pois bem, se és inclinado ao assassínio, terá uma multidão de espíritos alimentando em ti essa ideia. Então, por que muita gente às vezes comete aqueles crimes bárbaros? Ele diz assim, eu vou acabar com ele, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Chega uma hora que ele faz mesmo, ele mata aquela pessoa, né? Porque veio uma multidão de espíritos que quer ver o fracasso dele e que quer ver o mal. Porque nós ainda estamos num mundo de provas e expiações, onde prevalece o mal, onde o pensamento mal é mais volumoso que o pensamento bom. E esses espíritos querem o mal. Eles deixarem o mal é demorado, é difícil, mas nós temos que contribuir. Se nós conseguirmos tirar um obsessor durante a nossa encarnação do mal, já teremos feito isso. E quando nós tirarmos um, tiraremos outros que os acompanham, e forma assim uma cadeia que acaba de um espírito que nós conseguirmos levar ao bem, pode ser que você tenha dezenas de outros que vão acompanhando, porque nós pensamos em cadeia. Eu penso, Noel pensa, o outro pensa, o outro pensa, o outro pensa. E às vezes, quando nós sugerimos um pensamento bom, esse pensamento vai contagiando todo mundo. E assim nós podemos tirar. Então é interessante nós pensarmos no bem. O nosso pensamento é o modelo de todos os acontecimentos. O nosso pensamento é o modelo de tudo isso de bom que nós temos aqui. Mas o nosso pensamento é o modelo das guerras, dos assassinatos, dos latrocínios, enfim, de 1001 vicissitudes que graçam no mundo. Primeiro ele nasceu no pensamento de alguém. Então é importante. Se nós falamos, eu quero ser bom, mas não corrigimos os maus pensamentos, nada feito. Então, aqui já para ter, os espíritos imperfeitos vêm ajudar-te. Pois bem, se tem, então uma multidão de espíritos vem pensar isso, né? Mas também terá outros que se empenharão em influenciar-te para o bem e que estabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos seus atos. Então, quando nós pensamos no bem, nós estamos nesse conflito, tem aqueles espíritos amigos que vêm nos sugerir. Então, por isso nós precisamos corrigir, senão às vezes esses espíritos bons vêm e nos sugerem, tá, aqui, não faça isso, não faça isso, mas o outro tá, faz. O que é que você falou? O outro, não faça bem. O que é que você falou? Viramos as costas para aqueles amigos que nos falam bem. Então, treinar, pensar no bem, sempre pensar no bem, fazer o bem. Como eu disse, não vamos ver o bem em todas as pessoas. Não vamos ver bondade quando um ato é mal, vejamos aquele ato mal. Mas vamos sempre pensar no bem, porque a luta entre o bem e o mal, ela existe principalmente no nosso mundo, nas nossas condições, né? Depois que nós passarmos para um mundo um pouco mais evoluído, já vai prevalecer o bem. Então torçamos, vivamos bem para que nós passamos. E Kardec comenta aqui para terminar, né? É assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha do caminho e o que devemos seguir.
e a liberdade de ceder a uma e a outra das influências que exercem sobre nós. Então, a responsabilidade é nossa. Era isso que eu tinha para passar para vocês, né? Na manhã de hoje, né? O tema ainda vai muito longe. Nós vamos ao passe, né? Uma boa semana toda. Quem que vai para o passe hoje?